estamos haciendo como imitador de Deus, que nos é recomendado. Às vezes queremos ser cristianos perfeitos, queremos ser muito útil, muito santo, e incluso às vezes queremos fazer acepções de pessoas, pero às vezes falta nos dar o segundo passo. Porque o primeiro passo de um cristiano é crer que Cristo Jesus é o Hijo de Deus. Sim, pero Jesus nos invita a que seamos imitadores suyos, imitadores de Deus, como o apóstolo Pablo recalca uma e outra vez, que ele lo hace e é mais, además de hacerlo, nos invita, nos convoca, nos chama a que nós outros também hagamos, vale? Imitadores de Deus ou de Cristo como Hijo amado. Que seria mais ou menos ser imitador de Deus? Pois, resumindo, imitador de Deus em Cristo significa viver como Jesus viveu, seguindo seu exemplo e sua enseñança, que ele se dedicou a fazer o que? Jesus se dedicou a fazer a vontade de seu Padre. Em todo, ele cumpriu a fazer a vontade de seu Padre, abrindo mão em muitos momentos, incluso no momento mais difícil, quando ele afirmou com suas palavras que, pedindo do Padre que, se possível, passara aquele sacrifício tão grande, que é a parte final, e ele disse, todavia, que não se lo haga como eu quero, mas como tu queres, que tu vontade prevaleça. Isto é realmente para nós outros cristianos ou para qualquer pessoa que tenha o desejo, um coração de boa vontade de servir a Deus, de estar disposto a fazer a vontade de Deus. Que, por exemplo, aqui começamos com Éfeso 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como hijos amados. Imitadores de Deus como hijos amados. Quem era o hijo amado? Que hizo a vontade de Deus? Jesus Cristo hizo a vontade de Deus e nos chama a hacerlo também. E por isso, ele instrui aqui, por exemplo, Efésios de formar adelante, diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós outros, ofrenda e sacrifício a Deus em olor. Ou seja, é que nós outras vezes queremos tirar por menos o hecho de servir a Deus, fazendo apenas aquilo que nós outros nos gusta, aquilo que nos gusta de fazer, aquilo que está confortável para nós outros, aquilo que não nos custa demasiada renúncia, vale? Com que nós hagamos assim, sem muito sacrifício, pois hacemos e dizemos, agora estamos fazendo a gosto. É mais, é tanto que agora há muita gente que diz que deve congregar ou deve buscar congregar aonde se sente bem, aonde seu coração se sente a gosto, né? E muita gente está nisto, como uma vez uma senhora disse, não gostaria de quedar com vós outros, pero só estão pouquitos. E hoje mesmo que na leitura diária nós outros vimos aqui Jesus falando categoricamente, afirmando que donde estiver 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu em meio deles. 2 ou 3 congregados, porque o significado de congregação é ajuntar-se, ajuntamento de pessoas. Seja para bem, seja para mal, estão congregados, quando pessoas se juntam. Então, se duas pessoas estão juntas, em nome de Jesus, estudando a palavra, querendo crescer a palavra, é
uma congregação. E Jesus promete que está presente, ¿vale? Para que vejam que é algo muito concreto a situação de servir ao Senhor. Não é assim muito complicado, a menos a questão básica de a renúncia, que é o mais difícil que tem para um cristiano em meu entendimento. É a renúncia del yo, el que eu quero, tenho que sacá-lo de mim, abrir mão, echar ao lado, a margem, e dizer, não seja como eu quero, pero como Deus quer. Isto é o mais difícil e mais importante para todos que queiram servir ou seguir a Cristo, seja o nível que seja pastor, seja presbítero, seja o cargo que tenha, o título que tenha, pero nadie está isento de esta toma de decisão, de renúncia, ¿vale? 1 Coríntios 11:1 que diz, Pablo sigue dizendo, porque Pablo está hablando de sua experiência personal, que ele está está seguindo os passos de Cristo, está fazendo a obra de Cristo. ¿Ah? Sede imitadores meus, assim como eu sou de Cristo. Isto é algo muito forte, muito importante para que uma pessoa tenha esta primazia de afirmá-lo com segurança, com segurança, de dizer, não, eu sou seguidor de Cristo, eu hago a vontade de Cristo e não há mais. Eu sigo fazendo a vontade de Cristo, sigo sendo imitador e incluso chamo a atenção e invito a vós outros a que façais também, a que hagais também a vontade do Senhor comigo, que seja imitador de Deus como eu sou. Ele, Pablo, chama a atenção. É algo que realmente me chama muitíssima atenção, porque às vezes nos conformamos com muito pouco e para buscarmos a nós outros mesmos, pois sempre nós outros temos mais tendência a que nós outros seamos absorvemos de todo o que seja o aspecto de condenável ou de malo. Não, eu não sou tão malo, eu não sou mala persona, eu hago a vontade de Deus, eu hago o que puedo, eu hago o que eu creio que é bueno para Deus, e todo um montão de coisas podemos dizer, pero realmente importa ou não? Aqui a Filipenses 17 sigue dizendo, Paulo 3:17, hermanos, sedes imitadores de mim e mirade a luz que assim conduz, segundo o exemplo que tenéis em nós outros. Veja que isso faz a diferença, um exemplo de que como se pode ser um imitador de Deus em Cristo Jesus. Está falando categoricamente aí o apóstolo Pablo, seguir chamando a atenção como ele se põe a fazer a vontade do Senhor, a ponto de dizer-lo: vosotros, hermanos, mirai a mim e hacéis o mesmo. Haga como eu hago, e assim nós outros hacemos a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque se dedicam, e Pablo era uma pessoa também comum como nós outros. O que ocorre é que Pablo tinha uma dedicação mais constante. Isso ocorre com todos, e não só em servir a Deus, em no que nos dedicamos mais
mas nós podemos ensiná-lo e mostrar resultados, né? Naquilo que mais nos dedicamos, mas podemos mostrar resultados, vale? Filipenses 2, 5 a 8, que diz: haja pois em vosso sentir que hubo também em Cristo Jesus, el qual, sendo em forma de Deus, não estimou a ser igual a Deus, como coisa a que aferrasse, senão que se despojou a si mesmo, tomando forma de siervo e hecho semejante a los hombres, e sendo em la condição de homem, se humilhou a si mesmo, haciendo-se obediente hasta la morte e morte de cruz. Exemplos como este é suficiente para que nós outros, pois, saquemos a conclusão de o quão distante estamos ou cercano de fazer a vontade de Deus de hecho e de verdade. Que estamos cercados a Pablo em fazer a vontade de Deus, ou estamos mais atrás, conformados ou contentos com a religião, que de hecho a religião já existia antes que Cristo viniera, porque a religião não ha podido levar ao homem a Deus. Jesus ha venido, pero já tinha religião. Pero hoje, que passa? Salimos de uma religião e vamos a outra religião e seguimos religiosos e não avançamos, não damos esse segundo passo de seguir sendo imitador de Deus como Cristo amado. Alabado seja o nome do Senhor. O apóstolo Juan, em 3 de João 1:11, diz: hermanos amados, não imiteis o malo, sino o bueno, que devemos imitar o bueno e não o malo. Então, vemos que é importante, sim, nossa parte como cristiano ou como pessoa que mostra que interessa-nos a fazer a vontade de Deus, imitar a los hijos de Deus em Cristo Jesus, pois interessa que hagamos isto, que ponemos em prática o que a doutrina, as ensinanças. Porque o que é as ensinanças? O que é a doutrina? O evangelho é o anúncio. É um anúncio de quê? Buenas nuevas. O anúncio é algo que se hace para dar a conhecer algo, seja bueno, seja malo. E o evangelho é a buenas nuevas. Jesus traído o anúncio de las buenas nuevas. Pero isso todo quedando só com a informação, uno não vai crescer nada, não vai evolucionar nada, não vai sacar proveito. É como uma pessoa que está enfermo e uno chega e o doutor, o médico passa uma medicação e diz: mira, toma-o 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, ou o que seja, e quedará sano. Ele toma e queda e echa guardado aí. Pois passa dias e não se melhora, incluso pode se morrer, porque tem a informação, tem incluso os meios para sair disto, da enfermidade, para estancar a enfermidade, pero não lo praticou, não lo puso em prática. Então, não há hecho nenhum efeito. Não há efeito quando nós não reaccionamos tal qual a informação nos instrui. Jesus disse: se hacede minha vontade, se sois meus amigos, se me amardes, guardai meus mandamentos. Aceite, ponei em prática meus mandamentos, minha vontade. E quando vai ser a diferença em nossa vida? Quando ponemos em prática a palavra de Deus.
se não hacemos, pues nada, não vamos a ter proveito. ¿Por quê? Porque vamos simplesmente seguir, como muito, o máximo que podemos avançar é seguir sendo religioso. Então aqui vamos para encerrar, aqui se pode ver como outras coisas, né? Podemos el reto ou o desafio mais grande, que é, né, para todos de um coração sincero, um coração de boa vontade, que quer servir a Deus de verdade, agradar a Deus, e servir a vontade de Deus em Cristo Jesus, ser cristiano ou não, ser religioso ou não, mas os que querem verdadeiramente seguir, né, sendo um imitador de Deus como Hijo amado em Cristo Jesus, pois hace falta que haga isso, que esteja disposto a renunciar seu eu, sua vontade, e a ser com que prevaleça a sana doutrina, as enseñanças que Cristo Jesus nos ha deixado. E o exemplo, Ele nos ha deixado não só em palavras, pero ha deixado enseñanças com exemplo de renúncia, de obediência, de submissão à palavra do Senhor. Amém? Que deixamos aqui, se quer, em nome de Jesus, esta ponderação que o Senhor ha posto em meu coração para mim mesmo, primeiramente. Vale? Em nome de Jesus, vamos estar agradecidos.